Graça e paz. Oração do dia. Eu não sei que hora que você está fazendo essa oração do dia, mas espero que Deus fale poderosamente com você. O manipulador ou a manipuladora usa do dinheiro, romance, sexo ou poder para manipular. Atos, o capítulo 8, do versículo 14 até o 25. É a mensagem de Deus para você hoje. Não deixe de compartilhar essa mensagem, essa oração do dia com quem você ama. Deixe a Bíblia falar com seus amigos e pessoas que você ama, tá bom? Deixe o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. E no final, comenta. Fala como que Deus falou com você através de hoje, dessa oração do dia. Combinado? Meu nome é Renato, eu sou pastor batista, pastor da IBAN. Está escrito: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Na perseguição que aconteceu pós-morte de Estevão, a igreja se espalhou, os irmãos seguiram. Filipe foi para Samaria e quando ele lá chegou, ele começou a falar das boas notícias do governo de Deus e que Jesus chamava todos para estarem debaixo de seu governo e que todos os pecados dos que creem são pagos por Jesus na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Então Filipe começou a evangelizar. E os samaritanos começaram a crer. Eles foram batizados nas águas. Mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Pastor, mas espera. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que aquele que não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Então, todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Como eles não receberam? É aí que está. Esse receberam o Espírito Santo aqui não parece ser. Lucas não está falando do receber na hora que crê. Porque quando eu creio, o Espírito Santo faz de mim habitação. Eu recebo o Espírito Santo quando eu creio. Mas esse receber, percebe-se que está falando do batismo no Espírito Santo, não da habitação no do Espírito Santo. Aqui, esse receber está falando do batismo. Por quê, pastor? Primeiro, percebe-se que é do batismo no Espírito Santo ou do revestimento de poder que Lucas está dizendo, porque dava para saber se a pessoa recebeu. Segundo, percebe-se que é imediato, esse receber aqui é imediato. Não tem nada a ver com o Espírito Santo fazer do crente habitação, que isso acontece na hora que ele crê. Aqui tem a ver com o revestimento de poder. Por quê? Porque é característica do revestimento de poder, primeiro, saber que a pessoa foi revestida porque se tem uma experiência sobrenatural. Segundo, é imediato, a experiência é imediata. É por isso que esse receber o Espírito Santo não está falando da habitação, está falando do revestimento de poder. Interessante, não é? E lá foram os apóstolos, com a imposição de mãos sobre os samaritanos. No versículo 18 vai dizer a respeito de Simão, o ex-mago ou mágico. Diz: quando Simão viu que
pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Perceba, essa questão de aqui, Lucas, o receber o Espírito aqui para Lucas tem a ver com o revestimento de poder, volto a dizer, porque era percebível, era visível. Certamente tinha acontecimentos sobrenaturais se manifestando ali. O que o Simão Mago disse para os apóstolos? Dê-me também a mim este poder, para que a pessoa sobre o qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nessa parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por este intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão, o mago, disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Quando Simão, o ex-mago, que agora já estava até batizado nas águas, Simão foi um dos que Filipe batizou nas águas, quando ele viu que os apóstolos, a autoridade de Deus chegava, impunha as mãos e as pessoas eram revestidas de poder, ele desejou aquilo para ele. Os apóstolos vão dizer que ele sentiu inveja, ou seja, ele queria estar no lugar dos apóstolos. E o que ele fez para ganhar essa unção? Ele queria manipular os apóstolos com dinheiro. Fique atento com uma coisa. O manipulador, ele vai usar do romance, do dinheiro, do sexo ou do poder sempre para manipular as pessoas. Aqui, o ex-mago Simão quis usar do dinheiro. Mas talvez para você, moça que está me assistindo, cuidado que manipuladores usam do romance. Homens que estão aqui me assistindo, talvez do sexo. Todos que estão nos assistindo, o dinheiro. Talvez o status de poder. Tome cuidado. Os apóstolos não precisavam daquilo que Simão ofereceu para eles. Por quê? Porque os apóstolos tinham um foco de vida, um propósito de vida. E eles não foram seduzidos pelo manipulador Simão, o ex-mágico ou o ex-mago. E na verdade o repreendeu. E ele rapidamente pediu que intercedesse ao Senhor para que nada de mal o acontecesse. Pastor, Simão, o ex-mago, era um crente fraco ou um não crente? Eu não posso dizer para você o que ele era aqui. Eu só sei que o que ele teve, essa atitude, esse sentimento que ele teve, não foi de um crente, pelo menos maduro. Não foi. Pode ser que Simão, o ex-mago, fosse um não crente no nosso meio, no meio dos irmãos lá. Ou um crente que estava muito infantilizado e precisava de muita libertação, não é? Mas uma coisa é certa, o comportamento dele não é o comportamento que um servo de Deus deva ter. No versículo 25, Lucas vai dizer, Atos 8, 25, eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Os apóstolos não perdiam tempo. Estavam aqui, estavam evangelizando. Estavam lá, estavam evangelizando. Aonde quer que eles fossem,
eles evangelizavam. O evangelismo não era um evento para eles. O evangelismo era um estilo de vida e deve ser o seu também. O meu, o nosso. Pastor, eu vou esperar um evento para evangelizar. Que pena. É no seu dia a dia que você tem que evangelizar. Vamos orar? Senhor, Simão, o ex-mago, teve um comportamento de não cristão. Ele teve inveja, certamente desejou o posicionamento dos apóstolos. Ele quis comprar a unção. Unção não se compra, unção se recebe. Senhor, livra essa sua ovelha das seduções dos manipuladores. Livra essa sua ovelha da sedução dos manipuladores, das manipuladoras, que usam do romance, sexo, dinheiro ou status para manipular. Livre-a do mal, livre-o do mal, Senhor. Senhor, peço também que essa sua ovelha não espere um evento para evangelizar, mas que tenha uma vida de evangelização. Todo dia, toda hora, é o estilo de vida. Senhor, que essa sua ovelha tenha a experiência do revestimento de poder. Por quê? Porque precisamos, Senhor. Os apóstolos saíram de Samaria para impor as mãos sobre os samaritanos. Saíram de Jerusalém, melhor dizendo, e foram para Samaria para impor as mãos sobre os samaritanos para que eles tivessem revestimento de poder. Que assim seja, Pai. Que assim seja, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a vida dessa sua ovelha. Livre-os do mal. Livre-os do mal. Amém e amém. Amém? Se inscreva se for a primeira vez. Deixe o comentário, tá bom? E o joinha. Deus abençoe e compartilhe também. E cuidado com a sedução dos manipuladores ou das manipuladoras. Tenha um dia abençoado na presença de Deus, graça e paz.